Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem e hoje a gente vai finalizar a unidade 6. Hoje é a nossa aula de revisão. Lembra que depois, lá na descrição do vídeo, tem o formulário para vocês responderem, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar, dá para pegar lá o livro de atividades, na página 15, que eu fiz os recortes aqui para os slides com o que tem lá no livro de atividades de vocês, tá? Então, a gente trabalhou aqui nessa unidade a respeito da linguagem genética e informação biológica, né? E aí a gente trabalhou o conceito de genética, de hereditariedade. Então, o que é a hereditariedade? É transmitir lá as características biológicas de geração para geração. E essa informação genética que determina as características está contida no material genético que está dentro dos núcleos das nossas células, tá? Então, as nossas células têm lá uma membrana nuclear e dentro do núcleo tem lá o material genético que contém lá as informações para serem passadas para os nossos descendentes. E aí, como que essas informações são passadas? Né? Através dos gametas. Então, os gametas são as células sexuais que são haploides, ou seja, tem metade do material genético lá. Então, no núcleo das nossas células somáticas, que são as células do nosso organismo, a gente tem lá, por exemplo, 46 cromossomos. E nos gametas sempre terão 23 cromossomos, né? A gente está falando normalmente, existem situações aí de exceção, e aí a gente já comentou a respeito disso, né? Então, para vocês terem uma ideia aí só para revisar essa parte. Então, quando os gametas se juntam, o processo é denominado fecundação, onde ocorre a formação de um novo organismo com material genético daí completo da espécie, né? Então, 23 do espermatozoide, que é haploide, 23 do ovócito, que também é haploide, a gente identifica com esse N. Então, eles vão se unir e formar lá o zigoto, ou a célula ovo, com 46 cromossomos, que é 2N, né, a célula diploide. E aí a gente falou lá com relação ao material genético, que é o DNA e o RNA. Então, o que é o DNA? Então, o nome lá é ácido desoxirribonucleico. Ele tem lá a informação necessária para a formação dos organismos dos seres vivos, né? Então, lembra lá que onde que tem essas informações? Nos genes. Então, os genes são os trechos de DNA que tem os códigos para dar origem às proteínas. Então, a gente trabalhou essa ideia, a gente viu que o DNA é uma dupla fita, né? Ele forma lá uma hélice, né? Em dupla fita, então em duas fitas. E aí, quando o DNA ele se concentra lá, ele fica enovelado, fica achatadinho lá, concentrado, ele é chamado de cromossomo. Então tem a representação aqui, né? Então a molécula de DNA com as proteínas, porque ele vai se enrolando ali nas proteínas, estão localizadas no núcleo das células dos seres humanos. Então a gente já sabe que tem 46, sendo que um cromossomo de cada par, né, é herdado do pai e o outro é herdado da mãe. Tá? E aí, nessa ideia de produzir proteínas, o que acontece? Essas informações, elas precisam ser enviadas para os ribossomos, tá? Que são, lembram lá que eram aqueles pontinhos que ficavam no citoplasma da célula? E como que essas informações são enviadas? Através do RNA. Então, o RNA é o ácido ribonucleico, então ele tem uma fita simples, então ele que vai levar a informação lá para os ribossomos para poder produzir a proteína, tá? A gente viu lá das bases nitrogenadas, né? Então tem lá, no DNA tem adenina, timina, guanina e citosina, né? E no RNA tem adenina, guanina, citosina e uracila. Tá? E aí o que são os nucleotídeos? São as unidades menores que são dispostas
filamentos interligados. Então, no DNA, né, dupla hélice, e no RNA, fita simples. A gente revisou, então, esses conceitos aqui. Aqui, célula eucariótica, não sei se vocês lembram desse termo. Eucariótica é porque tem lá o núcleo e o material genético está lá dentro, lembra lá? E a célula que é procariótica, o material genético ficava disperso no citoplasma, no caso das bactérias. Só para a gente relembrar esses conceitos. Aí lá na página 16, está relembrando aí as divisões celulares de mitose e meiose. Então lembra lá que mitose acontece nas diversas células do nosso organismo. Então uma célula vai duplicar o material genético e vai se dividir em duas com a mesma quantidade ali, né, de material genético da célula mãe. Então, por exemplo, ali está mostrando lá que está a carga genética completa, então 2N, então vai dar origem a duas células com a mesma quantidade, tá? 2N. Então mantém esse número constante. Então, essas células do nosso corpo que fazem isso, por exemplo, para repor as células mortas, ou no crescimento lá do bebê até a fase adulta. Então vai tendo muito processo de mitose durante a nossa vida, tá? Reposição de células. E a meiose é exclusivamente para a formação lá das células sexuais, dos gametas. Por quê? Porque de uma célula diploide vai originar lá 4 células haploides, ou seja, 4 células com metade do material genético, tá? Que são os gametas. Beleza? Aí a gente viu lá o cariograma, né, que é a imagem, né, do cariótipo. Então, o cariograma, como está representado aqui, então é uma imagem que tem o cariótipo. O cariótipo é o conjunto dos cromossomos de cada espécie. Então, nesse caso aqui, é o cariótipo da espécie humana. Então, lembrando assim, que para cada par de cromossomos, um veio do pai e o outro veio da mãe. A gente olhando a imagem, a gente não consegue identificar de quem veio, né, cada cromossomo, mas a gente sabe que um veio do pai e o outro veio da mãe, tá? Para cada par. E aí a gente percebe que são 44 cromossomos autossomos, que a gente fala, e mais um par que é sexual. Nesse cariograma aqui é XX, portanto, o par sexual é XX, portanto, o cariograma está identificando uma pessoa do sexo feminino, né, uma mulher. Se fosse XY, que daí é um cromossomo pequenininho aqui, né, o Y, seria uma pessoa do sexo masculino. Beleza? A gente comentou das alterações aí nos cariogramas, né? Nos cariótipos, quando tem lá, por exemplo, um cromossomo 21 a mais que representa a síndrome de Down. Enfim, a gente comentou aí de algumas síndromes que podem acontecer. Ou então quando falta ali um cromossomo X, né? Quando falta o cromossomo X, pode ser, por exemplo, a síndrome de Turner. Então, casos aí só em mulheres, né? Porque as mulheres têm 2 cromossomos X, quando falta um, acontece a síndrome de Turner. E tantas outras síndromes aí que acometem a espécie humana. E aí os conceitos de genética, tá? Os conceitos importantes da genética. Então, a genética é a ciência que vai estudar os processos genéticos e a hereditariedade. E alguns conceitos relacionados à genética estão nesse quadro aqui, tá? Então, o que são os cromossomos homólogos? Então, são aqueles que pertencem ao mesmo par. Então, por exemplo, ali no cariograma, né, o par número 1, tem os cromossomos que são homólogos. Os 2 pertencem ali ao grupo 1, tá? Então, e assim sucessivamente. Então, homólogos são os que pertencem ao mesmo par. Os genes que são alelos, são genes que ocupam a mesma posição nos cromossomos homólogos. Então, tem ali os cromossomos um ao lado do outro, os genes alelos têm a mesma posição. Portanto, se tem a mesma posição, condicionam a mesma característica, tá? Então, lembra lá que os genes são os que a informação, né, para determinada característica. O que é o genoma? É o conjunto de todos os genes
genótipo? É o conjunto de genes que um organismo recebe dos pais e que pode ser transmitido para os descendentes. Então lembra lá que o genótipo ele também tem, o genótipo é o conjunto dos genes, né? Ele tem as informações, mas o que acontece na pessoa? Ela pode sofrer, e sempre, né, vai sofrer, a ação no meio em que ela está inserida. Então, para isso, a gente diz que condiciona lá também o fenótipo. Então, o fenótipo são as características da pessoa que ela recebeu lá dos pais. Então, é o genótipo, mais as condições, as mudanças que ela teve com relação ao ambiente que ela está inserida. Então, o fenótipo é a expressão do genótipo associada aos fatores ambientais, tá? E aí, herança genética compreende as características que estão no nosso genótipo, ou seja, as características que a gente a gente herdou, né, dos nossos pais, independente do ambiente. Então, herança genética independe do ambiente, tá? E o fenótipo vai ter associado aí ao ambiente que a pessoa está inserida. Aí a gente trabalhou um pouquinho com as ideias do Mendel, né, que é considerado lá o pai da genética. Ele observou lá as características de plantas de ervilha, né, das ervilhas, e ele analisava essas características, anotava tudo, fazia os cálculos, e com base nesses estudos do Mendel que a gente segue aí algumas leis importantes aí na genética, tá? Então tem a primeira lei de Mendel, que está relacionada ao monohibridismo, tá? Então o que diz lá? Cruzamento envolvendo dois indivíduos heterozigotos, a gente trabalhou esse termo, heterozigoto, então genes diferentes ali, né? Para apenas uma característica, então monohibridismo, e o dihibridismo, que é relacionado à segunda lei de Mendel, que analisa duas características, né, de indivíduos heterozigotos, tá? Então, a gente trabalhou com o quadro de Poulet, espero que vocês lembrem disso. Lembrem lá que se a característica é dominante, a letra é maiúscula, se a característica é recessiva, letra minúscula. Se ele é homozigoto, letras iguais, igual aqui, ó, homozigoto. Homozigoto dominante, tem letras maiúsculas. Ali, homozigoto recessivo, letras iguais, minúsculas. E aqui, heterozigoto, letras diferentes. Nesse caso aqui, é o dominante, né? Ali o V maiúsculo dominante, nesse caso aqui, o Vzinho recessivo. Tá bom, gente? Por que é o Vzinho? Porque é relacionado à cor aqui da ervilha, né? Que era verde e a outra era amarela. E aí essas letras vão mudando dependendo da característica que se é analisada. Aí com relação à biotecnologia, a gente falou que a biotecnologia, constante desenvolvimento, agora mais do que nunca, né? Compreende as tecnologias de manipulação de micro-organismos, plantas e animais para selecionar, produzir indivíduos com características para o interesse humano. Então, sempre visando aí a questão comercial, né, gente? Aí a engenharia genética, que é o conjunto de técnicas usadas para identificar, manipular e multiplicar os genes. Então, manipulação gênica, alterar aí alguns genes artificialmente. Então, alteração do genoma de um organismo. A gente chama esses organismos de OGMs, né? Organismos geneticamente modificados. A clonagem, que é aquela técnica lá que produz organismos geneticamente idênticos, que são os clones. E a terapia gênica, que é aquela técnica que vai identificar os genes responsáveis por algumas doenças e aí vai tentar buscar a cura dessas doenças agindo diretamente no gene ou em alguns genes aí, relacionados à doença. O genoma humano, então para realizar manipulações gênicas no organismo é necessário identificar a localização e a função dos genes. O projeto Genoma Humano, a gente comentou lá
que era mapear o conjunto de genes da espécie humana, e daí descreveu que a espécie humana tem aproximadamente 25 mil genes. E aí a gente comentou a questão da bioética, que é aquela área que aborda aí todas as questões éticas relacionadas à biotecnologia. Então, na bioética não podem ser somente cientistas, porque precisa aí das diversas visões das diversas profissões, né, das diversas áreas. Então tem lá a ciência biológica, saúde, filosofia, direito, economia, sociologia e tantas outras aí para poder debater as questões éticas que envolvem aí a manipulação genética. Né? Gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer coisa chama lá no WhatsApp, né? E bora responder o formulário. Beijos e até o quarto trimestre.